João capítulo 1, and verse 2. e verso 1 e 2. As he passed by, he saw a man blind from birth, and his disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Versículo 1. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Christ, our Lord, and his disciples see a man blind from birth. Então a gente vê que Jesus e os seus discípulos, eles viram um homem que era cego aqui na terra. In verse 2, the disciples ask a question on the origin of this issue. E a gente vê que o versículo 2 conta a respeito da origem desse problema. And how this man was born blind. E como é que esse homem ele nasceu então cego? The disciples asked the origin of the illness Então os discípulos perguntaram por que ele nasceu cego. and came up with two conclusions. E agora a gente vai ver que eles chegam a algumas conclusões. They concluded that the parents caused it or was personal sin. Eles concluíram que ou foi os pais que causaram isso, ou foi o pecado pessoal dele que causou isso. Yet we cannot understand this question Muitas vezes a gente não pode entender essa pergunta without understanding the context of this question. sem que a gente entenda o contexto dessa pergunta. This question comes from a false theology Essa pergunta ela veio da teologia falsa given by the Pharisees. que era ensinada através dos fariseus. Now, the Pharisees had a very exaggerated Old Testament theological view. Os fariseus eles tinham uma visão bastante exagerada da teológica, né, do Velho Testamento. They believed that wealth is a sign of God's blessing and poverty is a sign of God's displeasure. Eles pensavam que a riqueza era um sinal de que Deus estava abençoando e a pobreza era um sinal de que eles estavam sendo amaldiçoados. We see this theology expressed by Job's friends in Job 4:25. A gente vê um exemplo dessa teologia lá no livro de Jó, através dos amigos de Jó quando conversam com ele. Job's friends believed that God had condemned Job to lose everyone and everything based on Job's sin. Se você conhece um pouco da história de Jó, você vai se lembrar que os amigos acreditavam que Jó estava perdendo os seus filhos e todas as coisas que tinham por causa do seu pecado, né? Porque havia um problema na vida dele. Yet this theology is false because God himself confronts their faulty theology in Job 42 verse 7. E você pode perceber que o próprio Deus diz que esse pensamento, essa teologia que eles entendiam era falsa, porque o próprio Deus na Bíblia, lá no livro de Jó mesmo, ele explica que isso não estava correto. In Job 42 verse 7 says, I am angry with you, Eliphaz, and your two friends, because you have not spoken the truth about me. Ok, ele foi lá em Jó capítulo 3, qual versículo? Job 42 verse 7. 42, verse 7. Jó capítulo 42, versículo 7. E ele diz lá, eu estou irado com você, o Elifaz, e com seus amigos, porque você não falou a verdade sobre mim. Esse é o versículo. Now, in John 9, the second person of the Trinity, Christ, attacks this notion in this chapter. Então agora em João capítulo 9 a gente vê que há um ataque também, novamente, à pessoa de Jesus. And replying that it was neither. The second person of the Trinity, Christ, attacks this notion in this chapter. Can you repeat? Oh, sure. The second person of the Trinity, Christ, attacks the notion of the Pharisees. Ok. Ele está dizendo que agora a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, ele vai atacar de novo também essa noção a respeito dessa teologia errada. And replying that it was neither. It was neither the blind man nor the parents have caused the certain blindness to occur. Ok, ele está dizendo aqui que o problema aqui é que não era nem o pai que causou, nem o pecado dele que causou a cegueira. For Christ points to God's sovereignty in verse 3. Então a gente vê agora no versículo 3 que aqui está em jogo a soberania de Deus. Jesus answered in verse 3. E aí Jesus então ele fala no versículo 3. It was not that this man sinned or his parents, but that the works of God might be displayed in him. E ele diz, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Amém.
In the same manner, God afflicted Job, not on the premise of Job's sinfulness, but on God's sovereign choice. E da mesma maneira, em relação à acusação do pecado de Jó, Deus mostra que foi o que aconteceu com ele foi uma soberania de Deus, um ato da soberania de Deus sobre a vida dele. True doctrine is that God made the unhealthy and made the healthy. Então, a verdadeira doutrina é que Deus ele dá a saúde e Ele também dá, né, a falta de saúde também. Now, this false teaching is still believed by many and is still alive. E esse tipo de teologia errada, falsa, ainda muita gente acredita nela. It is demonstrated as generational sins. Muitas vezes as pessoas pensam que isso é um pecado de geração. An example of this is the famous heretics Joel and Lisa Osteen. Um grande exemplo disso, né, hoje é o Joe e a Lisa Osteen. In Joel's blog, which I'll be reading, is titled as "What Are You Passing Out?" E Joel Osteen, ele no seu blog, ele escreve algo que eu vou ler para você aqui a respeito do que é, o que você está passando para a sua futura geração. He says falsely, "The decisions we make every day don't just affect our lives; they affect generations to come. When you make decisions that honor God, when you're generous and faithful, is being credited to your children's account, to your grandchildren, to future generations. Just as there is generational curse of negatives that can pass down, there is generational blessing. God is keeping an account of every good thing you do, the times when you forgive, the times when you stay bitter, the times when you're being your best when nobody's giving you credit." Ok, então ele agora dá essa falsa mensagem. As decisões que você faz todos os dias não só afetam as suas vidas, mas afetam as gerações que vão vir. Quando você toma decisões que honram a Deus e quando você é generoso e cheio de fé, essas coisas são creditadas para os seus filhos, na conta dos seus filhos e dos seus netos, no futuro e as futuras gerações. Mas da mesma maneira que a maldição da geração também é negativa, ela também pode passar para as pessoas. Tem uma bênção de geração e tem uma maldição de geração. Deus ele está mantendo uma conta de todas as coisas boas que você faz e do tempo em que você perdoa, ou quando você está irado com alguém, ou do tempo que você está no seu melhor, ou do tempo que você está no seu pior. Ele está contando todas estas coisas. Isso é o que ele diz. Lisa Osteen, his wife, says, "We need to break generational curses until someone intervenes and we pass down to generations to come." E a Lisa, a esposa dele, ela diz, né, você deve quebrar as maldições de geração, né, até que alguém intervenha para que não passe mais para as outras gerações. She said this in an interview which discussed Christianity, that she broke some generational curse, but we didn't know what it is. E ela respondeu, ela falou essas coisas quando ela estava dando uma entrevista falando a respeito do cristianismo, a respeito de quebrar, né, a maldição de geração. Now, church, this is very false. E eu quero que você saiba que isso é uma mentira muito grande. Church, the only generational curse that has plagued all of humanity is sin, which happened with the fall in Genesis 3. Para que vocês entendam, na Bíblia, a única maldição de geração que a gente tem na Bíblia é a geração do pecado da humanidade, que está lá em Gênesis capítulo 3. It's an effect that affects all who are in Adam, the first man. A gente viu que afetou Adão e o primeiro homem. This curse affects the rich and the poor, for all have sinned. Ele afeta os pobres, os ricos, porque todos pecaram. And this truth is described in Romans 3:23, for example. E isso está descrito para a gente lá em Romanos capítulo 3, versículo 23. Our sin caused us to be spiritually dead. Os nossos pecados causam que a gente esteja espiritualmente mortos. But thanks be to our Lord. Mas seja então grato a Deus. He has redeemed us, que tem nos redimido, from our death by faith in Him. Que nos redimiu através da sua morte pela nossa fé nele. We are alive in Christ for what He has done.
E hoje nós estamos vivos em Cristo por aquilo que Ele fez. Now, the Osteens, they aren't pastors. E essas pessoas, os Osteens, eles não são pastores. Joel Osteen is a motivational speaker to agnostics, Muslims, Buddhists, and professing Christians in his football stadium of a church. E esse Joel Osteen, ele na verdade, ele é um orador motivacional, né, para as pessoas que são agnósticas, pelos muçulmanos, pelos budistas, pelas pessoas que muitas vezes professam ser cristãos. Dentro de um estádio de futebol, ele tem a sua igreja. Lisa Osteen, his wife, professes to be a pastor. A sua esposa, ela declara ser uma pastora. Even though the office of pastoralship is not for women through the account of verse 52. Mesmo quando a gente vê na Bíblia, em 1 Timóteo capítulo 2, que o ofício pastoral não é para a mulher. They preach a gospel of works. Eles ensinam um evangelho de obras. If you do good, then your future and present family will do good. Se você fizer coisas boas, então você e a sua família no futuro vão receber coisas boas. If you do bad, then your future and present family will do bad. Se você fizer coisas ruins, você e a sua família no futuro vão receber coisas ruins. It's truly a doctrine that traps a person from the truth. E a gente pode ver que essas pessoas estão sendo desviadas da verdade. Because the truth is, you have only done bad. E a verdade é que você só faz isso. In Psalm 14, verses 1 to 3, if you want to turn there, you can. Se você quiser ir em Salmo, verso 14, versículo 1 ao 3. The fool says in his heart, there is no God. They are corrupt, they abominable deeds. There is none who does good. The Lord looks down from heaven on the children of man, to see if there are any who understand, who seek after God. They all turn aside, together they become corrupt. There is none who does good, not even one. Olha só o que diz. Diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompe-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. In Romans 3, the Apostle Paul uses this passage to discuss the condition of man. E no capítulo 3 de Romanos, o apóstolo Paulo ele usa essa passagem para explicar a condição do homem. We need the truth, a truth that only comes from the gospel. A gente precisa da verdade, e a verdade que vem apenas do Evangelho de Jesus. We do not need a motivational speaker telling you to work harder for things to be good. A gente não precisa de um pregador motivacional para dizer que se a gente trabalhar mais duro e a gente ser melhor, a gente vai ter um futuro melhor. Now, church, I am not against good morals or working hard, but I am against falsehood. Eu entendo uma coisa, meus irmãos, eu não sou contra trabalhar duro ou a gente produzir coisas boas, mas o que eu sou contra é contra o falso ensino. This doctrine is very burdensome. It does not rely upon Christ, but on you. E essa doutrina, ela está completamente errada. Ela não é uma doutrina que está baseada no Senhor, mas baseada em você. Scripture is plain, and no amount of effort can change your stance towards a holy and righteous God. E as escrituras, elas são bem claras. Ela diz que nós não podemos fazer nada de nós mesmos. The only way is in Christ alone, for He is God in the flesh, and He's the only one who can save you from the curse of sin. E a gente vê que a única maneira de nós permanecermos apenas em Jesus Cristo, somente em Jesus Cristo, porque só é Deus que pode, que veio na carne, é que pode nos salvar dos nossos pecados. The Osteens and the Pharisees tell a gospel which cannot save, but verses 4 through 5 tells us of the true gospel. Então, essa família, né, do Joe e da Lisa Osteen, elas estão ensinando um evangelho que não pode salvar. Mas agora em João capítulo 9, você vai ver no versículo 4 e 5 o evangelho que salva. We must work the works of Him who sent me while it is day. Night is coming when no one can work. As long as I am in the world, I am the light of the world. Versículo 4 diz: E é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Verse 4 in chapter 9 was an extension to the disciples to the plural term we. Você vê aqui que o capítulo 4 ele era uma extensão para os discípulos aqui, porque ele usa a palavra nós aqui, nós.
The disciples were encouraged to learn from Jesus while he was still present. E aqui os discípulos eles estavam sendo encorajados a aprender de Jesus Cristo enquanto ele estava presente aqui na Terra. In this context, Christ tells the disciples the urgency of his ministry in which they partook in. E aqui Cristo ele diz aos seus discípulos da urgência do seu ministério, né, que eles estão agora fazendo parte dele. Christ also foreshadows his death when he will no longer continue his ministry on earth, being with the term night. E ele também aqui agora anuncia que ele, né, também não vai estar aqui para sempre, que ele não vai estar aqui, ou seja, ele vai morrer e ele não vai continuar fazendo esse ministério na terra, na presença deles. The term light is used as physical healing. It will eventually be used as spiritual in the end of the chapter. E aqui o termo luz, ele está sendo usado no sentido ele é usado no sentido da cura física, né? E ele vai ser usado também como a cura espiritual. So this term will be used plenty of times throughout the chapter. E a gente vai ver que ele vai usar esse termo luz várias vezes através agora desse capítulo. Christ will heal this man in the light, meaning in front of others, like his disciples. Então agora ele vai curar essa pessoa na frente dos seus discípulos. Por isso é luz, as pessoas podem ver. In the miracle of a man being healed, light will appear to him in a visual sense through him being able to see, being cured from blindness. E esse milagre, né, na frente dos homens, né, essa luz vai aparecer na frente deles como algo visual, para que eles possam ver o que está acontecendo ali. And now Jesus, the light of the world, being God, is doing his ministry in the face of the disciples. E aí a gente vê agora que o próprio Jesus, que é a luz do mundo, ele está fazendo o seu ministério em frente às pessoas para que os discípulos possam ver. Christ attributes himself as light in multiple times in the account of John. E a gente sabe que no Evangelho de João, né, Jesus ele muitas vezes usa essa expressão ser luz. In John 8:12, the previous chapter, Christ is noted as the only truth, meaning the source of truth being light. Em João capítulo 8, no versículo 12, você vê que Jesus ele fala aqui que ele é a verdade no sentido do termo da luz, ele é a luz, a verdade, o que clareia. In John 8:12, it says, "Again Jesus spoke to them, saying, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life." No versículo 12 ele diz, no capítulo 8, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. In the epistle of Paul in Ephesians 5:14, Paul encourages unbelievers to come to the truth of Christ. E em Efésios capítulo 5, versículo 14, Paulo ele encoraja as pessoas que não são crentes a vir para a verdade de Cristo e andar na luz. And he uses the word light as a gospel calling text. E ele usa a palavra luz como sinônimo das pessoas virem até o Evangelho. For anything that becomes visible is light. Therefore it says, "Awake, O sleeper, and arise from the dead, and Christ will shine on you." That's Ephesians 5:14, by the way. E ele diz lá, porque se alguma coisa se torna visível, porque todas as coisas se tornam visíveis na luz. Então diz, você que dorme, acorde e levante você que está morto, e Cristo irá brilhar a sua luz em você. Christ shines the truth of who you are and who you were, being dead in sin and being in need of a Savior. Então, Jesus ele brilha a luz da verdade em você, né, e naquele que está morto em seus pecados, para que ele então possa ser o seu Salvador. He alone is the light and he alone is the Savior. Somente ele é a luz e somente ele é a salvação. Verses 6 through 7. Versículos 6 e 7. Having said these things, he spit on the ground and made mud with the saliva. Then he anointed the man's eyes with the mud and said to him, "Go, wash in the pool of Siloam," which means sent. So he went and washed and came back seeing. Versículo 6 ele diz, dito isso, cuspiu na terra e tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, levanta-te no tanque de Siloé, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Physically and spiritually, this blind man who is not able to see is dependent on Christ. Essa pessoa cega,
né, tanto fisicamente como espiritualmente, ele era completamente dependente de Jesus Cristo, daquilo que Jesus Cristo era. Jesus took the initiative to coming towards him. Jesus, ele tomou a iniciativa de vir até ele. The blind man did not come to him, for he can't, because he's incapable. Não foi o homem cego que foi até Jesus, ele não podia fazer isso, ele era cego. He took the words of Christ and believed, and further proof was him going to the pool of Siloam. E ele recebeu a palavra de Jesus Cristo e ele creu, e ele então foi até a piscina de Siloé. In the actions of the beggar, God's sovereignty is displayed in having faith. Can you repeat this? Sure. In the actions of the beggar, God's sovereignty is displayed in him having faith. E nas ações desse homem, desse pedinte, né, esse homem cego, a gente vê a soberania de Deus sendo mostrada através da fé dele em Jesus. And this proves the previous text in verse 3 in John 9. E isso prova, né, o texto do versículo 3, que nós já lemos. God's desire was for him to be cured spiritually and physically, to be able to see and to be able to believe. O desejo de Deus era que esse homem fosse curado, né, fisicamente e espiritualmente. Não só para que ele visse fisicamente, mas visse, né, espiritualmente. This man has been given faith and grace from Christ, as demonstrated in the epistle, Ephesians 2, 8-9. E esse homem, então, ele recebeu a fé e a graça do Senhor Jesus, como é mostrado para a gente através do capítulo 2 de Efésios, do versículo 8 no versículo 9. Ephesians 2:8-9 says, "For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing; it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast." O capítulo 2, versículo 8 e 9 de Efésios diz assim: "E pela graça você foi salvo através da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não é resultado do seu trabalho, para que ninguém possa se gabar." We are all dependent on God. We were all blind as this man. Nós todos dependemos de Deus, como esse homem cego também. We all need light. We need Christ to go to us, which is grace. Todos nós precisamos de luz, nós precisamos de Cristo, que Ele venha até a gente, nós precisamos da sua graça. And we need to believe, and that can only occur by God. E a gente precisa crer, isso só pode acontecer através do nosso Deus. Ephesians 2:8-9 is a condemning passage to human pride. O Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 é uma passagem que condena o orgulho humano. It shows that through a conjunction with the term "and", E mostra que através de uma conjunção aqui da palavra e, né, faith and grace is being a gift of God. Sendo que a graça e a fé é um presente de Deus para nós. For we know that conjunction connects two or more reasonings. E a gente sabe que essa conjunção e ela coloca duas ou mais razões juntas. This text says that, so verse 9, "So we truly then have no grounds to boast, because it's not by us." E é por isso que esse versículo diz que nós não nos devemos nos gabar, né, da nossa fé ou da graça, porque não é um trabalho que vem da gente, sim do Senhor. We should have the same humility as this beggar. E tem o mesmo sentido que tinha através desse homem que estava pedindo esse cego. Now, Scripture verifies Scripture, and we see that the author of the Gospel of John shows location in verse 7. E como a gente sabe que a Bíblia explica a própria Bíblia e prova a Bíblia, a gente vai ver agora no versículo 7 que ele mostra o lugar. The pool of Siloam, which was built by King Hezekiah. E ele mostra que isso aconteceu num lugar real, no tanque de Siloé. Made by King Hezekiah, showed in 2 Kings 20, verse 20. Que foi construído pelo rei Ezequias. Isso está lá na segunda carta, no segundo livro de Reis, capítulo 20, versículo 20. The pool of Siloam was made to provide water to Jerusalem in case the city was being attacked. O tanque de Siloé ele foi feito para trazer água para a cidade de Jerusalém, para que no tempo em que aquela cidade estava sendo sitiada pelos inimigos. The pool of Siloam is an important figure for chapter 7 and verse 7 in chapter 9 of John. E esse tanque de Siloé ele é bastante importante aqui no capítulo 7, né? No versículo 7 e no capítulo 9 aqui de João. Because we receive context. Porque aqui mostra o contexto para a gente. We learn in John 7, 1-10. A gente aprende lá em João capítulo 7, do versículo 1 a 10, That Jesus went to Jerusalem to
for the Feast of Tabernacles, que Jesus tinha ido para Jerusalém para a festa dos tabernáculos. and the Pool of Siloam being present in chapter 9, we know that Christ is still there at Jerusalem. E sabendo agora que Jesus está perto dessa piscina, desse tanque, a gente sabe que Jesus ainda estava em Jerusalém. In the same Gospel, John 7, the Pool of Siloam was used as an illustration as Christ being the Messiah. E no capítulo 7, que mostrava que Jesus era Messias, The Feast of Tabernacles was during that in chapter 7, was joyous time where Hebrews celebrated God's continuing provision. e a gente sabe que a festa dos tabernáculos era um tempo de muita alegria, né? E os hebreus eles celebravam continuamente a provisão de Deus. They remembered also their forefathers, how God took care of them. E eles também se lembravam do tempo em que os seus antepassados, né, passaram, né, pelo deserto, pela fidelidade de Deus. The Hebrews carried torches around the temple during this Feast of Tabernacles to demonstrate that the Messiah will be a light to the Gentiles. E os hebreus eles tinham o hábito de carregar tochas, né, ao redor do templo como um ato para mostrar que o Messias ele ia trazer luz para os gentios. Also, the priests would draw water from the Pool of Siloam and carry it and would pour it. They would carry it to the temple and pour it on the silver basin beside the altar. Também o sacerdote ele ia até o tanque de Siloé, ele pegava a água, ele voltava, né, ao templo e ele derramava aquela água dentro de uma bacia de prata que estava no altar. A priest would then take a drink offering, which is usually wine, beside the altar and pour it in the pool. Pour on the water of the Siloam on the opposite end. E ele pegava a oferta, né, da bebida, que normalmente era o vinho, e ele pegava aquilo e derramava dentro dessa bacia junto com a água de Siloé. And this would repeat for 7 days. E isso era repetido por 7 dias. Now, on the 8th and final day of the Feast of Tabernacles, this ritual was not repeated in Jewish custom. E agora, no último dia, na festa do tabernáculo, esse ritual não era repetido na festa do tabernáculo. For the 8th day was usually regarded as a day of rest. Como o 8º dia, agora, depois da festa, era tido como o dia do descanso. And that is exactly when Jesus chose to make a startling statement in John 7:38-39. E foi exatamente o dia, então, que Jesus resolveu fazer essa declaração que está lá no capítulo 7, no versículo 38 e 39. On the last and greatest day, on the last and greatest day of the festival, Jesus stood and said in a loud voice, "Let anyone who is thirsty come to me, and whoever believes in me, as Scripture says, rivers of living water will flow from within them." E no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: "Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva." So Christ fills in the gap where there was no water being poured that day. E a gente vê que Jesus, então, agora ele entra aonde a água já não estava mais sendo derramada. He stresses his ministry presently and to come. Ele mostra o seu ministério que estava acontecendo e que estava por vir. And also through the Holy Spirit to come. E ele mostra também que o Espírito Santo também estava por vir. Christ connects himself to the Pool of Siloam as being the spring of salvation. E ele conecta ele mesmo com o tanque de Siloé como sendo o recurso da salvação. And amazingly, the Holy Spirit is foreshadowed. E agora a gente vê como é maravilhoso que ele dá uma demonstração do que o Espírito Santo faria. Yet the indwelling of the Spirit will not occur until Christ ascends, demonstrated in Acts 2:1-4. Porque o Espírito Santo ele não habitaria em nós até que Jesus ascendesse aos céus. Which is the point made in John 7:39. E é o ponto que ele diz para a gente lá em João capítulo 7, versículo 39. The location of the Pool of Siloam is historically accurate. It's still alive to this day, but broken. O local do tanque de Siloé é real. Você hoje pode ir lá e ainda ver que existe esse tanque. But it's just broken now because of Rome's conquest towards Jerusalem. Só que o tanque está quebrado, né? Porque quando os romanos conquistaram a cidade de Jerusalém, eles destruíram. And now in chapter 9, this location is once again verified through the healing of the blind man. E agora, mais uma vez, no capítulo 9, agora a gente vê que esse tanque ele é verificado mais uma vez para mostrar a veracidade da palavra de Deus. John 7 affirms John 9. Então, o capítulo 7 de João afirma a verdade do capítulo 9 de João.
past readers during the time of Christ, the early church, can look upon they can verify what the blind man or the community around that area. As pessoas, os cristãos do primeiro século, eles quando liam isso daqui, eles podiam ir até Jerusalém e verificar a história a respeito do homem cego, do tanque, eles podiam ver essas coisas. In verses 8 through 12, E nos versículos 8 e 9, the neighbors and those who had seen him before as a beggar were saying, "Is this not the man who used to sit and beg?" Some said, "It is he." Others said, "No, but he is like him." He kept saying, "I am the man." So they said to him, "Then how were your eyes opened?" He answered, "The man called Jesus made mud and anointed my eyes and said to me, go to Siloam and wash." So I went and washed and received my sight. They said to him, "Where is he?" He said, "I do not know." Vamos ler o capítulo 9, versículo 8. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele, outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou os meus olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. The narrative of this section focuses on the community's reaction. A gente vê aqui que a história agora tem foco na reação da comunidade local. Society always knew this beggar, but because of his healing, the community became interested at this beggar being able to see. As pessoas, a sociedade conhecia bem quem era esse pedinte na rua, né? Mas agora, diante da situação que está acontecendo com ele, eles ficaram interessados, eles ficaram querendo saber o que tinha acontecido. The miracle of this man being given vision caused him to be a witness of Christ. E o fato desse homem ter recebido o milagre de Deus agora faz com que ele seja uma testemunha do Evangelho de Jesus. We see that in verse 11. E a gente vê isso no versículo 11. Now this is the first interrogation which the beggar experienced. E a gente vê que essa foi a primeira interrogação que esse homem cego recebeu, né, na comunidade. The upcoming interrogations will be provided by the religious authorities, the Pharisees. Agora ele vai ser interrogado uma segunda vez, só que isso agora vai acontecer pelas autoridades religiosas, os fariseus. We see that in 13 through 17. A gente vai ver isso agora do versículo 13 ao versículo 17. They brought to the Pharisees the man who had been formerly blind. Now it was the Sabbath day when Jesus had made mud and opened his eyes. So the Pharisees again asked him how he had received his sight, and he said to them, "He put mud on my eyes, and I washed, and I see." So the Pharisees said, This man is not from God, for he does not keep the Sabbath. But others said, how can a man who is a sinner do such signs? And there was division among them. So they said again to the blind man, what do you say about him, since he has opened your eyes? He said, he is a prophet. Levaram, pois, aos fariseus os que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram, como chegara a ver? Aos que lhes respondeu, aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta? Respondeu ele. The community was very confused about this matter, so they brought the issue to the higher-ups, the Pharisees. A comunidade estava muito confusa a respeito do que tinha acontecido, então eles trouxeram, o assunto para as autoridades principais. He is interrogated and responds honestly that Jesus caused the miracle. E ele é interrogado e ele responde com honestidade, falando que foi Jesus que fez com que ele visse. The Pharisees then attacked Jesus in breaking the Sabbath. Então os fariseus religiosos, eles atacam Jesus pelo fato de ele ter feito isso no sábado. Now we are seeing the theology of the Pharisees. Então a gente está vendo agora a teologia dos fariseus. Now, who were these Pharisees? E quem eram esses fariseus? Because we see them many times. We see many times that Jesus was attacking them in multiple accounts. And we may see, and we may view them as people who hold to doctrine. Então a gente vê que muitas vezes
Jesus ele era atacado multiplicamente porque eles tinham a visão, né, das pessoas que tinham uma doutrina diferente. That is true, but they hold to a false doctrine. E é verdade que eles tinham isso, mas eles estavam presos numa doutrina falsa. Christ went against these so-called rabbis, which means teacher, calling them children of Satan in John 8:44. E Jesus ele foi diretamente contra esses homens que eram chamados de mestres, rabis, né, que significa mestre, e ele chamava eles, né, de filhos de Satanás. Está lá em João capítulo 8, versículo 44. As it said, John 8:44, you are of your father the devil, and your will is to do your father's desire. He was a murderer from the beginning, and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he lies, he speaks out of his own character, for he is a liar, and the father of lies. João capítulo 8, versículo 44 diz: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Now the term Pharisees means to be separated from what is unclean or what is unholy. O termo fariseu ele significa ser separado daquilo que não é limpo, daquilo que não é santo. They were never in any Old Testament account. They were never in any account of the Old Testament. Eles nunca estavam. Isso não estava em relação ao Velho Testamento. Any of the Old Testament figures like David, the prophet Samuel, or any Bible character recorded was never known as a Pharisee in the Old Testament. E o Novo Testamento nunca se refere a respeito deles sendo essas pessoas. Oh, sure. No Bible character in the Old Testament was known as a Pharisee. E nenhum dos personagens da Bíblia do Velho Testamento eram conhecidos como fariseus. Christ calls them in John 10:8 as invaders of the faith. E João chama esses fariseus de invasores da fé. And being thieves and robbers through their false theology. E serem ladrões, né, que estavam roubando as pessoas com as suas falsas teologias. They came into Judaism as extreme heretics and burning the people. E eles acabaram entrando no judaísmo como heréticos, né, extremos. Now Christ is God in the flesh. We know that he never broke the Sabbath. A gente sabe que Jesus, enquanto na carne, ele nunca quebrou o mandamento do sábado. But he did break the extreme religious laws of the Pharisees. Mas ele quebrou as leis criadas pelos fariseus. If you want to turn to Mark 7:3, se você quiser até o Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 3, we see extra religious beliefs of the Pharisees. A gente vai ver algumas crenças que são extras que os fariseus tinham, que não está na Bíblia. But the Pharisees and the Jews do not eat unless they wash their hands, holding to the tradition of the elders. Mark 7, verse 3. Então aqui lá diz, né? Porque os fariseus e todos os judeus, eles não comem a não ser que eles lavem as suas mãos corretamente, de acordo com a tradição do costume dos seus líderes. We see in Mark 7, verse 3 that the Pharisees upheld two doctrines, which were the Torah and the oral traditions. Você então percebe aqui que os fariseus eles tinham dois tipos de doutrina, uma que vinha do Torá e a outra que vinha da tradição religiosa. In Mark 7, verse 3, we learn of the tradition of the elders, which is rabbinical traditions. E a gente vê então em Marcos capítulo 7, versículo 3, que eles estavam presos nas doutrinas dos homens, né, das doutrinas criadas pelos líderes. By the way, a side note to ESV readers. Para quem lê a versão da Bíblia em inglês ESV, the tradition of the elders should be capitalized because it's the body of work. Ali a palavra elder ela tinha que estar em letra maiúscula. Like the Sabbath is a term for being the body of work. Por causa deles serem o corpo, né, o trabalho, assim como o sabá era o sábado era o corpo da obra de Deus. Now going back, we can see in the majority of complications with Christ, they only fought on the basis of the tradition of the elders. E a gente pode ver que a maioria das complicações com Cristo aqui são sempre baseadas nas tradições dos líderes religiosos.
They could not fight Christ by using scripture because this false teaching, the tradition of the elders, had a hold on the people at that time. Eles nunca podiam lutar com Jesus com base na Bíblia, porque eles estavam baseados nas falsas doutrinas que eles criaram. The tradition of the elders is very important in understanding why Christ went against the Pharisees. E quando a gente entende a tradição dos líderes religiosos, a gente entende o porquê que Jesus ele foi tão feroz contra os fariseus daquele tempo. As Satan, their father, added to the command of God in Genesis 3, they also add to the tradition of the elders. A gente vê que, como Satanás, lá em Gênesis capítulo 3, adicionou a palavra de Deus, os fariseus estavam fazendo a mesma coisa, adicionando as coisas de Deus a pensamentos próprios. Now, what was the tradition of the elders? E qual era a tradição dos líderes religiosos? So the Pharisees falsely believed that when God spoke to Moses, he gave the Torah. Eles acreditavam que quando Deus deu o Torá para Moisés, He also orally communicated a set of traditions. Ele também tinha dado uma série de tradições para ele também de uma maneira oral. This vocal/oral body of work is called the tradition of the elders and lives on today as the Mishnah. E essa tradição da lei passada oralmente, ela até hoje é sustentada pelos judeus, que é passada através do que a gente chama do Mishnah. Present-day Orthodox Jews, the people who use the yarmulke, also known as the kippah, and who wear long robes, maybe confused the Amish, they're the red lines of the Pharisees. Aquelas pessoas que hoje você vê nas ruas, que usa yarmulke ou kippah, aquele chapeuzinho que eles usam, aquela roupa, que parece os Amish, aquelas pessoas, elas são na verdade descendentes dos fariseus. Elas são judeus que a gente chama de judeus ortodoxos. Eles são descendentes dessa linha farisaica. They added to scripture and believed that the tradition of the elders is an inspired work of God through the rabbis. E eles adicionam a palavra de Deus, acreditando que as tradições orais dadas pelos rabis, elas complementam aquilo que está revelado em Escrito. The Tanakh, which means the whole Old Testament, and the tradition of the elders were on equal footing. E então as tradições dos líderes religiosos, elas estão no mesmo nível que está o Tanakh. Tanakh é a palavra que é usada para se referir ao Velho Testamento. This heresy was such a burden on the people during that time. The Pharisees claimed that if you follow a set of oral traditions, it would be a safety net for the Old Testament 613 laws. E isso foi tremendo peso sobre a vida das pessoas. Os fariseus, eles lançavam esse peso da tradição sobre a vida das pessoas, que tornava muito difícil. Now we can see why Christ said in Matthew 11:20-30. Agora a gente consegue ver o porquê que Jesus falou, que ele falou lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e vos aliviarei. Tomarei sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. The people were burdened with laws that are not even found in the Bible/Torah. As pessoas, elas estavam tão cansadas, tão cheias de pesos da lei, que elas não conseguiam nem mais ver a própria Bíblia. The Mishnah/the tradition of the elders is a man-made belief which Christ confronted many times throughout the gospel. As tradições orais dos líderes religiosos, o Mishnah, ela acabou se tornando mais importante, a principal, do que a própria palavra. The Sabbath, which is meant to be the lights, but the Pharisees made it a burden through these traditions. O sábado era para ser algo para você desfrutar, descansar, para ser conforto para você, mas os fariseus acabaram tornando isso um peso através da sua tradição oral. In researching the beliefs of the Pharisees, I encountered the work of a present-day ex-Orthodox Jew who is presently a Kazarite Jew. Fazendo uma análise a respeito das tradições dos fariseus, ele encontrou um
judeu ortodoxo, que é ex-judeu ortodoxo, né? Ele faz parte da linhagem dos Kizarites. Khazarites believe in Tanakh alone, meaning the Old Testament alone. E esses judeus, eles acreditam somente no Velho Testamento, não nada mais do que isso. He explained the teachings that he used to receive from the Pharisees on how people are incapable of keeping the Sabbath according to the Mishnah. E ele relata como esses ensinos que são dados através dos fariseus a respeito do sábado, como dificulta eles não conseguirem cumprir, né, a lei do sábado. This rabbi gave a story that goes like this. E esse rabbi conta uma história que fala assim: What if a rabbi gave you an apple? Would you take it home? If so, you have broken the Sabbath, for you are doing the work and bringing groceries. What if you ate the apple and threw out the remains? If you have broken the Sabbath, for you are planting a tree. Now, what if you hold on to the apple? You have broken the Sabbath, for you're a long time, and through a period of time, your arm will strain, and by doing so, you're doing the work. A história vai assim: e se um rabi te der uma maçã, e se você levar ela para casa? Se você levou, você quebrou o sábado, porque você estava fazendo o trabalho levando a maçã para casa. E se você comesse a maçã e jogasse fora o que sobrou da maçã? Se você fizesse isso, você também estaria quebrando o sábado, porque você estaria plantando uma árvore. Mas e se você segurasse a maçã, não fosse nem para casa, nem comesse? Se você fizesse isso, você também estava quebrando o sábado, porque você estava usando o seu braço por muito tempo para fazer o trabalho. This heresy is ingrained in present-day Judaism, that the majority of people who are Jews do not regard the Sabbath. E essa heresia, né, esse ensino terrível, ele está presente até nos dias de hoje. E a maioria dos judeus, eles acabam não guardando o sábado de maneira nenhuma. We see in verse 17 the faith of this man increasing in the midst of these heretics. Você vê no versículo 17 de João 9, que agora a fé desse homem está crescendo em meio à religiosidade dessas pessoas. In verse 17, we see the faith of this man by growing, where he does not know who Jesus was at first. No versículo 17 a gente vê a fé dele crescendo, por quê? Porque ele não conhecia quem Jesus era antes. At first, Christ was regarded as a healer, but now it's extended to him being a prophet. A princípio eles conheciam Jesus como alguém que curava, mas agora ele está percebendo que ele também é profeta. He is correct, for Jesus Christ is a fulfillment of Deuteronomy 18. E ele está correto, porque isso daí é um cumprimento do que está lá em Deuteronômio capítulo 18. But he has not come to grasp the full truth of Christ. Mas ele ainda não tinha entendido exatamente quem Jesus era de verdade. You will eventually come to learn that Jesus is more than a prophet. E ele eventualmente vai entender que Jesus era mais do que um profeta. So let's read verses 18 to 23. Vamos ler o versículo 18 a 23. The Jews did not believe that he had been blind and received his sight until they called the parents of the man who had received his sight and asked them, "Is this your son, who you say was born blind? How does he now see?" His parents answered, "We know that this is our son, that he was born blind, but not how he sees we do not know, nor do we know who opened his eyes. Ask him, he is of age. He will speak for himself." His parents said these things because they feared the Jews, for the Jews had already agreed that if anyone should confess Jesus to be the Christ, he was to be put out of the synagogue. Therefore his parents said, "He is of age, ask him." Versículo 18 diz: Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram: É este o vosso filho? E quem dizes que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem? Falará de si mesmo. Isso disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem? Interrogai-o. The religious leaders asked the parents to verify that the man was truly born blind.
Então a gente vê que os líderes religiosos queriam conferir se realmente esse homem era filho deles. The parents verified the testimony of the son, and in doing so, the testimony of the community, and by that, testimony of Christ. Então a gente vê que os pais, eles, né, confirmam, né, o testemunho do filho, e eles, né, veem que o que a comunidade viu também é, e que aquilo que Jesus Cristo fez também era. Yet it did not persuade them, and they continued their hostile interrogations. E ainda assim, isso não persuadiu os líderes religiosos, eles continuaram interrogando esse homem. The parents did identify their son, that he was born blind. Os pais disseram, esse é o meu filho que era cego. They will not question on how he was healed because of the threat of excommunication. E eles queriam saber como é que ele tinha sido curado, porque eles queriam, né, na verdade, expulsar ele da sinagoga. Excommunication would bring an absence to the family due to shame and the incapability to enter into the temple. E se você fosse expulso da sinagoga, você estaria envergonhado, você estaria separado da sua família e você não poderia mais também frequentar o templo. The temple is a sacred place for Jews to worship God. E o templo era um lugar sagrado para que as pessoas adorassem a Deus. In verses 24 to 25, E nos versículos 24 e 25, so for the second time they called the man who had been born blind and said to him, "Give glory to God. We know this man is a sinner." He answered, "Whether he is a sinner, I do not know. One thing I do know, that though I was blind, now I see." e aí eles chamam o cego mais uma vez, interrogam ele pela segunda vez, e aí ele diz no versículo 24, então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou, se é pecador, não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. They said, "Give glory to God." It commands to deny Jesus of any credit of the healing. E eles estavam falando aqui, dê glória a Deus, que era uma maneira deles fazer com que ele não desse nenhum crédito para Jesus Cristo. Yet he does otherwise. E ele, na verdade, faz exatamente o contrário. In verse 25, I do not know if he is a sinner. E ele diz no versículo 25, eu não sei se ele era pecador. The Jewish leaders were trying to get this man to confirm their opinion that Jesus is a sinner in verse 16. Os líderes religiosos estavam tentando fazer com que esse homem confirmasse que Jesus era um pecador. But the man truly cannot do this because he does not have any personal knowledge of Jesus, who Jesus was. E esse homem, ele não podia fazer isso porque, na verdade, ele não conhecia Jesus, não conhecia nada a respeito de Jesus. This man says the truth again. One thing I do know, that though I was blind, now I see in verse 25. E ele então responde com verdade, ele não mentiu, ele diz, eu não sei, a única coisa que eu sei é que eu era cego, mas agora eu vejo. The man sticks to which he knows, which he does know. E é isso que ele sabe. He knows that he was blind, and he knows now he can see. Ele sabe que ele era cego e agora ele sabe que ele pode ver. Now this text is a foreshadowing for the ending of the chapter. E agora esse texto agora é o que mostra o fim do capítulo. Christ will use his physical blindness into a spiritual sense. Deus usou a cura da cegueira física para mostrar a cura da visão espiritual. In verse 26 through 29, E do versículo 26 ao versículo 29, they said to him, "What did he do to you? How did he open your eyes?" He answered them, "I have told you already, and you will not listen. Why do you want to hear it again? Do you also want to become his disciples?" And they reviled him, saying, "You are his disciple, but we are disciples of Moses. We know God has spoken to Moses, but as for this man, we do not know where he comes from." Versículo 26, ele diz, perguntaram-lhe, pois, que te fazes ele? Como te abriu os olhos? E ele lhe respondeu, já eu vos disse, e não atendestes? Porque quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então injuriaram e disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. In verse 26-27, the attitude of this man is very funny in responding towards the Pharisees. Você vê que esse homem, né, ele respondeu os fariseus de uma maneira até sarcástica. The Pharisees' interrogations truly do show the hardness of their hearts. E a gente vê a dureza do coração dos fariseus aqui nesse momento. The living God, being Christ, is among them, and they refuse to listen to him or any other witnesses. E o Deus vivo que estava no meio deles, eles se recusavam a ver e a reconhecê-lo. We also see foreshadowed that for this man, who was a witness of Christ, that he will suffer for it. E
E a gente vê que esse homem que foi até Cristo agora vai estar sofrendo por causa de Cristo. This man attaches himself as a follower in Christ in verse 27. E esse homem agora ele se coloca como um seguidor de Jesus, no versículo 27. And this is an encouragement to those who are suffering persecution in the time of Christ. E isso é um encorajamento para nós que muitas vezes podemos sofrer perseguições por causa do nome do Evangelho. For if the master suffered, so will the disciples. Porque o mestre sofreu, também os seus discípulos sofreram. In verse 28 to 29, the rebuke of the Pharisees. No versículo 28 e 29, a gente vê que ele fala contra os fariseus. Ties into what we learned previously, that they believe in God, they believe that God spoke to Moses through the Torah and the false tradition of the Mishnah. E aí ele mostra que a verdade é contra aquilo que os fariseus ensinam e contra a tradição oral do Mishnah. Now the heresy of that God speaks to us is present in belief and practice to this day. E a heresia de que Deus fala com a gente pessoalmente fora da palavra de Deus continua sendo feita nos dias de hoje. The notion of God speaking to man is a false teaching by many world religions. Essa ideia de que Deus ele fala com o homem individualmente é uma ideia falsa e contra a palavra de Deus. Examples are Mormons through their teaching that Joseph Smith, who was known as schizophrenic. Nós temos o exemplo dos Mormons, né, que eles dizem que Deus falou pessoalmente, né, com o seu líder Joseph Smith, que era um homem louco. Branching to the Kool-Aid mass murder of Jonestown in 1978. Sorry. Branching to the Kool-Aid mass murder of Jonestown in 1978. Em 1978, quando houve um assassinato em massa, daquele grupo que se fechava, que também falava que Deus tinha falado que era o dia deles morrer. The alleged missionary claimed that God desired many to go into an isolated location to probably save, but he poisoned their drinks, killing the majority of his following. E aqui ele está dando o exemplo. The Kool-Aid? Eu não sei como é que traduzo isso. O leite para mim é pissu. Marca de pissu. Esse era um grupo, né? Um grupo, que eu não sei o nome em português, né? E aconteceu também foi um assassinato em massa. Né, ele dizendo que Deus colocou e ele fez isso, né, colocando veneno no copo para as pessoas beberem. Presently, the professing Christian circles in the charismatic groups of the NAR, being the New Apostolic Reformation. Nos dias de hoje, nós temos outra heresia muito grande que está no meio um círculo que é o que a gente chama dos hipercarismáticos, que é identificado como a nova reforma apostólica, que aqui nos Estados Unidos é NAR. They claim ongoing revelations of God are still for today. Eles continuam dizendo que Deus continua revelando para eles e isso continua nos dias de hoje. They're usually the ones that call those who go against their teaching as Pharisees. E eles são os que normalmente estão são os falsos mestres, né, os falsos profetas. Yet in context, they had the Pharisees' theology. E no fim eles estão tendo a mesma teologia que os fariseus tinham. In 2,000 years of church history, the same false doctrine is still attacking the church. E em 2000 anos, essa mesma heresia que acontecia tem acontecido dentro da igreja. Through outside claims that God returned in 2012, but the Mayan calendar came to an end, for example. Por exemplo, quando alguém anunciou que em 2012 Jesus ia voltar e ele não voltou, né? Aí depois falaram que é por causa do calendário maia. The present day, the church, God has spoken. It is right in front of me and is in front of you. Open your Bible. If you want to hear Him, read the word out loud. Igreja, Deus ele fala conosco. Se você quiser ouvir Deus, ele está bem em frente de você, nas Escrituras, na palavra de Deus. E ele fala comigo e ele fala com você. The Pharisees, The Pharisees, Joseph Smith, the Kool-Aid missionary, and present mainstream prophets share in common using the name of God for their benefit. Tanto os fariseus, como Joseph Smith, como o Kool-Aid, né, os missionários e os profetas dos dias de hoje, eles têm uma coisa em comum. Né, eles estão usando o nome de Deus para o seu próprio benefício.
The Pharisees' goal was for power to the point that the people feared them. Example, the blind man's parents. O objetivo dos fariseus era poder, porque eles queriam que as pessoas tivessem medo deles, assim como os pais daquele homem cego tinham medo deles. In verse 34, e a gente vê agora no versículo 30 ao versículo 34, the man answered, "Why, this is an amazing thing. You do not know where he comes from, and yet he opened my eyes. We know that God does not listen to sinners, but if anyone is a worshiper of God and does his will, God listens to him. Never since the world began has it been heard that anyone opened the eyes of a man born blind. If this were not from God, he could do nothing." They answered him, "You were born in utter sin, and you would teach us?" And they cast him out. Respondeu-lhes o homem: Nisto é de estranhar que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica sua vontade, a este atende. Desde que há mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, e o expulsaram. The false doctrine of the Pharisees is combined by this man and using their own narrative. E a gente vê que a falsa doutrina dos fariseus agora é atacada por esse homem que foi curado. This man is a true apologist. Esse homem, na verdade, era um defensor da fé. In verse 31, the term the blind man uses was "we know." E agora no versículo 31 você vê que ele usa a palavra "nós sabemos". He's copying the narrative of the Pharisees. Ele está copiando a maneira de falar dos fariseus. In a sense, he is mocking them, but he's also teaching them the doctrine involving Christ. E de uma certa maneira ele está tirando sarro da cara deles, né? Mas confrontando o falso ensino deles. Earlier, the Pharisee said, "We know that this man is a sinner," in verse 24. Veja que no versículo 24 ele falou: Nós sabemos que esse homem é um pecador. And in verse 28, we know that God has spoken to Moses. E eles falam no versículo 28, nós sabemos que Deus falou com Moisés. Now the formerly blind man says, we know that God does not listen to sinners. E agora eles dizem, nós sabemos que Deus não fala com pecadores. Now we must keep context in mind here. E agora a gente precisa olhar o contexto aqui. This blind man is not denying God's mercy. Esse homem cego agora, ele não está negando as misericórdias de Deus. But he is instead trying to establish that the man who healed him, which is Jesus, did so by the power of God. Mas ele estava tentando mostrar para os fariseus que aquele homem que o curou pelo poder de Deus. Now it's true, God does not listen to sinners, and we learned that in the Old Testament. E é verdade, a gente sabe que Deus ele não escuta os pecadores, isso está escrito no Velho Testamento. Psalm 66 verse 18 is an example. O Salmo 66, versículo 18 é um exemplo disso. The man states that Christ is unique, and he will eventually see that Christ is above man. E esse homem ele diz que Jesus ele é único e que ele está e que ninguém pode ver acima de Cristo. And he will eventually see that he's above man. E ele vai ver que ele está acima do homem. And he does that by pointing out this man is sent from God. E ele vai mostrar que esse homem, Jesus, ele foi enviado por Deus. Irony is much shown in the rabbi's arguments. A ironia aqui é que ele está mostrando os argumentos do Rabi. The blind man sees, but those who have eyes choose to close them to the truth. A primeira ironia é que o homem cego pode ver, mas aqueles que têm os seus olhos, né, eles escolheram fechar os seus olhos para a verdade. The authorities called the man to give glory to God by denouncing Jesus as a sinner, but the man gives glory to God by witnessing to Christ. E as autoridades, eles chamam esse homem para dar glória de Deus, denunciando Jesus como pecador, mas o homem ele dá glória a Deus através do testemunho de Jesus Cristo. Scripture does foreshadow a healer in the physical and spiritual sense. E as escrituras elas mostram a cura tanto num plano físico como num plano espiritual. In, for example, Isaiah 29:18, 35 verse 5, 42 verse 7 of Isaiah. Como nós temos exemplos em Isaías capítulo 29, versículo 18, 35, 5, 42, 7. And Christ fulfills this messianic text through his ministry on earth. E agora Jesus ele cumpre
né, esses textos messiânicos no versículo 33. In 33, the man claimed that Christ is not from God, another true statement, yet not the whole. E aqui no versículo 33 ele diz que ele não é de Deus, e se ele não é de Deus, ele não poderia ter feito nada. In verse 34, the Pharisees are prideful. A gente vê no versículo 24 que eles eram muito orgulhosos. For to be on the losing side of an argument with this beggar is more than they can stand. For to be on the losing side on the argument with this beggar is more than they can stand because they're prideful. E para eles, né, estar no lado perdedor da discussão era algo que eles não poderiam suportar. Therefore, they try to belittle the man through his character. Então eles tentam diminuir o caráter do homem. That he was born entirely in sin, based on the assumption that his blindness was caused by his sins. E eles acusam ele que ele nasceu cego porque na sua vida toda ele nasceu de uma família e viveu no pecado. Even though Jesus denies this in verse 3. Mesmo quando Jesus negou que isso não era o fato. They conclude with all the evidence from the witnesses and statements that the notion is meaningless. E eles acabam concluindo, mostrando que tudo isso não tem significado nenhum. 35. Yeah. In 35 and 38, Christ shows amazing grace again, but by going to the formerly blind man who lost everything. Então agora a gente vê a graça maravilhosa de Deus mostrado a esse homem cego. The Jews cast him out of the temple, but the Lord of the temple has found him. Ele foi jogado para fora do templo, mas ele The Lord of the temple. Mas o Senhor é o templo e o recebeu. In 35:38 it says, Jesus heard that they had cast him out, and having found him, he said, "Do you believe in the Son of Man?" He answered, "And who is he that, sir, that I may believe in him?" Jesus said to him, "You have seen him, and it is he who is speaking to you." He said, "Lord, I believe," and he worshipped him. Versículo 35 diz: ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Christ tells of his deity in him being the Son of God. Jesus, ele agora mostra que ele é o Filho de Deus. Christ rightfully claims equality with God. Ele é igual a Deus. In Christ's mercy, the blind man believed and worshipped the Lord. E na misericórdia de Cristo, esse homem agora ele vê e ele é salvo. Now, throughout this entire chapter, we see a progression of faith. Através de todo o capítulo, a gente vê a progressão da fé desse homem. That Jesus is a man in John 9:11. Ele é um homem, Jesus é um homem Who heals, sorry. que cura. Jesus is a prophet, John 9:17. Depois ele se mostra como Jesus, o profeta, que cumpre as profecias. In John 9:27, Jesus is my master, I am his disciple. E no versículo 27 mostra agora que ele é o mestre e eu sou o seu discípulo. Jesus is sent from God, John 9:33. E depois no versículo 33 a gente vê que Jesus é o enviado de Deus. And now we see in John 9:35-38, Jesus is the Son of God. E a gente vê agora no versículo 35 ao 39 que Jesus é o Filho de Deus. It's amazing to see the work of God towards this man in spiritual sense. É maravilhoso a gente ver o trabalho de Deus de uma maneira espiritual crescendo na vida das pessoas. We see in the ending of the concluding text, 39-41. E a gente vê agora no texto final, do 39 ao 41. Jesus said, "For judgment I came into this world, that those who do not see may see, and those who see may become blind." Some of the Pharisees near him heard these things and said to him, Are we also blind?" Jesus said to them, "If you were blind, you would have no guilt. But now that you say, we see, your guilt remains." Versículo 39. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e que os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado algum, mas porque agora dizem, nós vemos, subsiste o vosso pecado.
In their pride, they assume that they see clearly and they reject, but they truly do reject anything outside from their beliefs. No seu orgulho, eles declaram que eles veem, mas a verdade é que eles mostram que eles não podem, nos seus corações tão duros, eles não podem ver nada. Jesus has not condemned them, but they are already condemned already because they have not believed in the Son of God. Example, John 3:18. Jesus não condena eles, porque na verdade eles já estão condenados, e isso nós temos exemplo lá em João, capítulo 3:18. The Pharisees protested, "Are we also blind?" in verse 40. E a gente vê que eles protestam, nós também somos cegos, então, Jesus? They are blind because they refuse to see. E Jesus responde que eles são cegos porque eles se recusam a ver. Jesus tells them that it would be better off to be blind because they would have not been accountable for their sin. Era melhor que eles fossem de fato cegos, porque assim o pecado não contaria sobre eles. As it said it, if you were blind, you would have not sinned, but now you say we see, therefore your sins remain. Então, foi o que ele disse no versículo final, né? Se fosse cegos, não terias pecado algum, mas porque agora dizes não vemos, subsiste o vosso pecado. There is a great difference between the one who is blind and knows it. E tem uma diferença muito grande daquele que é cego, mas sabe, The one who simply shuts us off is the one who knows it. e aquele que simplesmente fecha e não sabe. They see the truth, but they refuse to look upon the truth due to the hardness of their hearts. Eles veem a verdade, mas eles se recusam a receber a verdade. They portray the blind man as a sinner, but their evidence was being his affliction. Can you repeat that? They portrayed the blind man as a sinner, but their evidence was being his affliction. Eles traem o homem cego e a evidência deles é porque, na verdade, eles eram cegos. Now Jesus portrays them as sinners, the evidence by them refusing to see Jesus. E agora Jesus diz que eles são pecadores porque eles se recusam a ver o seu pecado. Church and those who are now the church. A igreja e aqueles que não são da igreja, The Lord will return, o Senhor vai voltar and we will see His truth. e a gente according to vai Scripture. ver a verdade das suas palavras. Those who are not seeing the truth of God and turn away from it Aqueles que não estão vendo a verdade de Deus, mas estão se voltando dela, is the same manner as turning away from a truck who is going straight at you. é a mesma coisa de você estar tentando virar as costas para um caminhão que está vindo na sua direção. You will still be hit even if you close your eyes to it. Você ainda vai ser atropelado mesmo que você feche os seus olhos. You can attempt to wash this truth by false assurance, Você não consegue simplesmente lavar estas coisas da sua vida só por você estar seguro da mentira. drugs to take away your present state, E a única maneira de você resolver o seu presente estado, or any form of immorality to numb your conscience, as known in Romans 2:15. e muitas vezes aquilo que tem deixado a sua mente cauterizada, né? Muitas vezes a imoralidade que está na sua vida. But yet, with all the things that you do, the reality will come when the Lord returns. Mas a verdade é que essa realidade toda vai acontecer quando Jesus retornar. So we're encouraged by the ending of this passage E então a gente é encorajado no final dessa passagem. that if we know the Lord, worship Him and cling on to Him in His true doctrine, Se você conhece o Senhor, você se aproxime dele e que se agarre à sua verdade. and if you do not know the Lord, E se você não conhece o Senhor Jesus, look at the life of Christ. que você possa olhar para a vida de Cristo. A truck, which is a vehicle, can be avoided, yet the maker of the truck, being God, cannot. E que você possa recebê-lo e não evitá-lo, como o exemplo que eu dei. Amen. Thank you. Amen. Então, Samuel deixou com a gente uma mensagem hoje desse capítulo 9 e eu aconselho você, né, a ler em casa, né, porque realmente é muito lindo, mostrando para a gente, né, como o Senhor ele pode salvar. Muitas vezes nós estamos presos nas mentiras
É interessante que o Samuel, ele não participou essa semana do grupo de estudo que nós demos nos lares, e o nosso assunto foi exatamente o mesmo. Né? Falamos de Gênesis 3, de João 8,44, né? Também preguei isso ontem em Long Branch também. Né? Parece que o Espírito tem alertado a gente, né? Para mostrar como tem sido perigosa as falsas doutrinas e os falsos ensinos que têm sido propagados pela mídia. Hoje qualquer um pode acessar qualquer coisa na internet e por causa disso muita gente tem corrido risco e tem vivido uma vida miserável, né? Por ser enganado pela mentira do Senhor. E muitas vezes a gente não consegue identificar essa mentira, porque assim como o Samuel falou lá de Gênesis capítulo 3, a serpente, quando foi começar a enganar a Eva, ela não usou a mentira, ela falou a verdade. Ela falou exatamente o que Jesus falou, só que ela só falou metade da verdade. Só uma parte, ela deixou de fora o resto, o que na verdade complementava. E depois a serpente, ela tentou distorcer o resto. E é isso que os falsos mestres têm feito hoje. Eles começam com os versículos bíblicos, eles começam lendo a palavra de Deus, e depois eles vão distorcendo aquelas coisas para deixar as suas ideias no seu coração. E a doutrina do homem, ela mata, como a gente viu, que a doutrina dos fariseus matava. A doutrina daqueles fariseus preferia que aquele homem cego permanecesse cego e morresse e fosse para o inferno. Mas a doutrina de Deus, ela está pronta para salvar. E se hoje você crê no Senhor Jesus, Ele pode te salvar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós queremos orar e pedir que o Senhor nos abençoe com a Tua presença, Deus Pai. Que a Tua palavra, Senhor, possa fazer morada nos nossos corações e nós possamos, Senhor, fugir, Senhor, do farisaísmo, dos falsos profetas, Deus Pai, Senhor. Muitas vezes pensamos que o farisaísmo, Senhor, é apenas, Senhor, pessoas religiosas que vivem presas nas leis, Senhor, mas o farisaísmo também, Senhor, é sinônimo, Senhor, Pai querido, dos falsos mestres, daqueles que ensinam mentiras através da palavra de Deus, Deus Pai. Que nós não venhamos cair, Senhor, no engano, Senhor, que nós possamos, Deus Pai, Senhor, Pai querido, sermos liderados pelo Espírito Santo de Deus e cheios do Espírito, Senhor, andarmos na Tua verdade, porque somente a Tua verdade liberta. Por isso, Senhor, hoje, se alguém ouviu pela primeira vez a mensagem do Evangelho, que a verdade o possa libertar. E a minha oração é que hoje haja salvação neste lugar. Que o Espírito Santo de Deus, Senhor, venha abençoar a Tua igreja hoje, Deus Pai, para que haja, Senhor, alegria em nosso coração de vivermos contigo, mesmo quando fomos perseguidos pela verdade. Por isso, Pai, dai-nos, Senhor, um coração como o daquele cego, um coração transformado, um coração, Senhor, renovado, um coração agora disposto a suportar, inclusive a perseguição dos entendidos, Deus Pai, para que, Senhor, Pai querido, a loucura que é dos homens possa ser para nós a salvação da nossa alma para a eternidade com Deus. Em nome de Jesus eu oro. Vamos adorar o Senhor Jesus neste momento? Convido o grupo de louvor a